Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre fisiologia, que é uma ciência que muitas vezes é o grande terror aí dos estudantes da área da saúde. Mas a fisiologia, ela é uma disciplina extremamente importante. Por quê? Se a gente não entender fisiologia, a gente não consegue entender as doenças. A gente primeiro precisa entender como um organismo funciona normalmente, para depois entender o efeito de um distúrbio, de uma comorbidade e entender melhor ainda a conduta terapêutica para melhorar ou para tirar aquele distúrbio de determinado paciente, seja aí da espécie que for. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre fisiologia, um conceito bastante básico, é o conceito de homeostasia. O que é homeostasia? A definição, pessoal, é a manutenção do meio interno constante. Por que esse meio interno ele precisa ser constante? Justamente para o bom funcionamento do organismo. Vamos pensar aí nos mamíferos. Uma das características dessa classe é justamente o que? Por exemplo, a manutenção da temperatura interna constante. Eu estou aqui num clima confortável, não está nem muito frio, nem muito calor. Mas se eu saísse agora, por exemplo, numa noite aí de inverno ou num dia de inverno, eu ia sentir frio, porque eu não estou agasalhada. Mas será que eu, por conta disso, de uma forma imediata, eu ia sofrer um choque ou isso ia me levar à morte? Certamente não. Num primeiro momento, meu organismo ia lançar mão de recursos para manutenção da minha temperatura interna. Então, na fisiologia, acaba passando, compreendendo melhor os limites, não apenas do porquê que as coisas acontecem, mas o como que as coisas acontecem. Esse que é o grande X da questão. Como que acontece o funcionamento do organismo? Então, por exemplo, dentro de uma doença, algo que acontece muito comumente nas várias espécies de animais é a febre. É uma síndrome. E o que é isso? É o aumento da temperatura de uma forma anormal por consequências como, por exemplo, uma infecção por conta de vírus, de bactérias, ou eventos inflamatórios, ou mesmo imunomediados. Mas como que eu vou entender a febre se eu não entender termorregulação dentro de um organismo? Será que a hipotermia é a mesma coisa que febre? Será que são sinônimos? Esse é um exemplo muito clássico que eu costumo dar para os meus alunos. Então, por exemplo, vamos falar que você está lá na academia, você subiu na esteira e começa a correr. A temperatura do seu organismo, ela vai subir. Isso quer dizer que você está com febre? Claro que não. Então, como que o organismo percebe a temperatura? Qual que é a diferença, por exemplo, de hipertermia e de febre? Então, no nosso organismo é tudo muito regulado. A gente tem uma estrutura muito nobre no sistema nervoso que a gente chama de hipotálamo. E lá no hipotálamo tem uma estrutura que é como se fosse que a gente pode chamar de termostato hipotalâmico. Estrutura que justamente compreende, vamos falar assim, essa faixa ótima de temperatura no organismo de um animal, ou dos animais de uma forma geral. Então, o que acontece? Quando um animal ele começa a se movimentar, ele está em exercício, o que vai acontecer? O termostato hipotalâmico ele consegue perceber que a temperatura corpórea, por conta do metabolismo mesmo, ela está aumentando. Outro exemplo, numa situação de um indivíduo que está exposto ao sol, que começa também a absorver esse calor do ambiente. Então a temperatura desse organismo aumenta. Esse termostato ele consegue compreender isso e aí ativar ou mandar estímulos para que ocorram as respostas compensatórias para a dissipação do calor. Então, por exemplo, a transpiração, ou no cão, a respiração ofegante e assim por adiante. Tudo isso, pessoal, é fisiológico. Então, a gente conseguiu mais ou menos entender aí como que acontece um pouquinho dessa termorregulação, ou como que isso acontece de uma forma fisiológica. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, de uma situação, esse aumento de temperatura, por conta de um exercício, de uma febre? Então, a febre, vamos dar um exemplo de uma febre decorrente de uma infecção bacteriana ou de uma infecção viral. O que vai acontecer?
A gente aqui vai ter eventos imunológicos que vão desencadear determinados mensageiros químicos que vão alterar a interpretação desse termostato hipotalâmico. Então, é como se um organismo, por conta desses eventos imunológicos, esses mediadores químicos, eles alteram o entendimento desse termostato de uma temperatura ótima, por exemplo, de 35 até 37 para 38 até 40. Porque nesse caso, o termostato hipotalâmico ele foi alterado. Então o organismo ele ainda lança a mão dos mesmos recursos para a dissipação de calor. Ele não entende naquela situação, vamos falar aí de um ser humano, que a temperatura a partir de 37,5 mais ou menos é anormal. Então, são mecanismos bastante diferentes. Para entender melhor, tanto a parte de dissipação de calor como de conservação de calor, eu vou ilustrar uma próxima aula para vocês que vocês conseguem acessar aqui no nosso canal. Até lá!